Agora você vê, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Não é por ser eu, poderia ser qualquer outro. Nunca um escritor teve uma repercussão deste tamanho no Brasil. Nunca, nunca, nunca. Agora, vê se vê alguém da Globo perguntar alguma coisa, da Folha perguntar alguma coisa, do Estado perguntar alguma coisa. Nada, 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 nada. Eles vão entrevistar o quê? O seu Zé Mané, lá da faculdade, não sei das quantas, gente que não tem audiência nenhuma. É uma coisa impressionante, quer dizer, é uma ocultação da notícia. Bom, a mídia brasileira, ela já foi preparada para isso desde a década de 60, quando veio a exigência do diploma para exercer a profissão de jornalista. Já era claro que é o seguinte, aquela cúpula do Partido Comunista iria dominar as faculdades e, através disso, dominaria completamente a formação das cabeças das gerações seguintes de jornalistas. Essas gerações seguintes, em primeiro lugar, já vem tudo com a cabeça feita, segundo, são todos analfabetos. A diferença entre um redator, um repórter de hoje, e um de 40, 50 anos atrás, é monstruosa. O sujeito que não sabia escrever, você vê, quando eu comecei no jornalismo, eu tinha um chefe que era o Ciro Freire de Andrade, e ele lia lá as matérias, e quando tinha alguma enormidade, algum erro de português, alguma estupidez, ele grudava no mural para humilhar a pessoa. Hoje seria bullying, ele seria preso. Então, destruíram a capacidade do jornalismo brasileiro e os transformaram em agentes de transformação social. Você não está aqui para contar os fatos, você está aqui para promover as agendas que nos interessam. Então, isso é a fraude organizada. E pouco interessa, vamos dizer, a orientação ideológica pessoal do sujeito, porque ele vai ter que seguir, ele vai seguir a manada, ele vai junto com o resto da redação. Nós temos aí um corpo de instituições que foi criado no fim do tempo dos militares. Quando os militares saíram, então todo o pessoal da esquerda que estava no exílio, falou, bom, agora é a nossa vez, então agora nós vamos criar uma Constituição para nós, uma legislação eleitoral para nós, um sistema judiciário para nós, e utilizaram para isso essa famosa estratégia do Antônio Gramsci, que é a ocupação de espaços. E tiveram um sucesso brilhante nisso. Isso quer dizer que durante todo esse tempo eles tiveram o monopólio da opinião pública, o monopólio dos movimentos de rua, que só acabou quando começou o nosso movimento, em março, aí acabou, tá certo? Mas eles tiveram 40 anos de monopólio dos movimentos de rua. Era uma coisa impressionante. Então, isso quer dizer que eles reuniam 20 mil pessoas, conseguiam dar a impressão de que era 2 milhões. Nós reunimos 2 milhões, a Folha publica que são apenas 100 mil. Então, eles têm todo o sistema de controle das informações que chegam ao povo. Miraculosamente, nós conseguimos furar isso aí. Quando eu vi nas ruas, nas manifestações, centenas de cartazes, tipo abaixo o Foro de São Paulo, eu digo, muito bem, a informação furou o bloqueio e chegou no povo. Nem sei como isso aconteceu. Aconteceu, então, que vamos dizer, a mídia foi, de algum modo, superada. O que não é difícil, porque no Brasil, os jornais, os maiores jornais, eles vendem o mesmo número de exemplares que vendiam na década de 50 do século passado. Isso é um fenômeno que não tem paralelo no mundo, porque a população quintuplicou, sextuplicou nesse ínterim. O analfabetismo, por exemplo, criança fora da escola, praticamente não tem, todas as crianças brasileiras têm acesso à escola, e os jornais não conseguem vender um exemplar a mais. Isso significa que o poder deles é uma espécie de poder interno, tá entendendo? Uns jornalistas leem a matéria dos outros e todos escrevem para si mesmos e se interpersuadem das suas mentiras. Mas eles não têm força de atingir realmente a população. Na própria televisão, você vê o sucesso do Danilo Gentili, que está desbancando aí o Jô Soares, prova que esse bloqueio também já foi furado. Então, assim, nós temos maciçamente a população conosco. Agora, dentro das instituições, tudo está contrário. É o seguinte, o pessoal todo mundo está muito enganado com relação à função da mídia. Eu só acho que nós temos um problema na escala federal, um problema dentro da classe política, e a mídia está tomando partido a favor de um dos lados, descaradamente. Mas o problema não é este. A mídia não é um órgão auxiliar que está tomando partido para ajudar. Não, não, não. A mídia é a peça central do sistema. Recua no tempo e você perguntará assim, qual foi o primeiro setor da sociedade onde esse pessoal da esquerda implantou a sua hegemonia? Foi a mídia. Isso 30 anos antes de o PT chegar ao poder. A mídia não é um elemento a mais, ela é o centro do problema. Por isso que muito tempo atrás eu dizia, o pessoal não entendia o que eu estava dizendo.
Não adianta você brigar com o PT, você tem que brigar com a Folha de São Paulo, você tem que brigar com o Globo. Vocês têm que fazer manifestação na frente do Globo. Vocês têm que desmoralizar o Globo e a Folha. Sobretudo esses dois órgãos. Tá? Então, foi ali, a mídia foi o núcleo da hegemonia, meu Deus do céu. Está entendendo? Então, você vê, se a mídia não ocultasse por 16 anos a existência do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo simplesmente não existiria. Então, é claro que isso foi uma vasta operação política tramada entre todas as redações, porque, cá entre nós, quem manda na mídia não são os donos, isso é fundamental. Quem manda é a redação. O dono ganha dinheiro e fica quieto. Em geral, ele nem concorda com o que os caras estão fazendo, mas não tem força para mexer na redação. Você não consegue. Ver, no tempo da ditadura, ninguém conseguia tirar um comunista de uma redação, era impossível. Porque se você tirasse, a mídia inteira parava. Então, ele já tem esse controle da mídia desde 40 ou 50 anos atrás. E foi a partir da mídia que eles foram crescendo. Tá certo? Então, enquanto não destruir, vamos dizer, esta hegemonia da Folha de São Paulo e do Globo, nada será possível. Este é o objetivo, este deveria ser o alvo primeiro, primordial. E qual é o objetivo? Mudar, fazer com que, obter da mídia uma cobertura decente. Não, o objetivo tem que ser destruir essas organizações. Destruir por completo. Enquanto elas não saírem do caminho, não haverá liberdade de imprensa neste país. Isso é coisa básica. E se não houver liberdade de imprensa, não vai haver uma democracia, não vai haver uma representatividade. É curioso que no Brasil, por exemplo, o sujeito, um jornalista dizia assim: eu trabalhei na Rádio Moscou. Isto no Brasil é currículo jornalístico. Porque as pessoas não sabem que a Rádio Moscou não é jornalismo. A Rádio Moscou é da KGB. Elas não sabem nem isso. Portanto, o treinamento que o sujeito tem, ou só tem dois tipos: ou é propaganda, ou é desinformação. Que não são a mesma coisa de maneira alguma. Então, você vê, por exemplo, que tem pessoas no Brasil, no jornalismo brasileiro, como Altamiro Borges, outros que são pura propaganda. Eles defendem o comunismo ali de unhas e dentes, né? Alguns até fazem apologia de Stalin, né? Mas quando você pega um tipo como Mauro Santayana, por exemplo, ou como o falecido Márcio Moreira Alves, eles não vão fazer propaganda comunista. Embora eles tenham esse treinamento, eles tenham trabalhado na Rádio Moscou, Rádio Cuba, Rádio Pequim, etc, etc, etc. Ali é desinformação mesmo. Você veja que no tempo que eles estavam discutindo a questão do sistema de radares que iam instalar na Amazônia, você tinha duas companhias, uma americana, Raytheon, e a outra companhia francesa, que eu esqueci o nome agora, o raio. A esquerda inteira apoiava a companhia francesa. Mas o Márcio Moreira Alves, cujo bolso parece que tinha sido engraxado, era o único cara na esquerda que defendia a companhia americana. Ao fazer isso, ele se torna um bom instrumento de desinformação, porque ele adquire uma confiabilidade entre os não comunistas. Assim como, se você ler os artigos do Mauro Santayana, né, você não vai ver pregação comunista de maneira alguma, você vai ver análises estratégicas, aparentemente técnicas, e sempre acabam levando à mesma conclusão anti-americana, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra. Tá certo? Então, eu digo, olha, até hoje você não tem sequer um estudo sobre quem é quem no jornalismo brasileiro, sob este ponto de vista. Entende o que eu disse no começo a respeito das pessoas viverem numa sociedade onde elas estão expostas a forças e ameaças que elas não sabem de onde vêm? Quer dizer, uma trama invisível. Trama invisível não porque seja necessariamente secreta, às vezes não precisa nem ser secreta. Quer dizer, as informações são difíceis de você alcançar e as questões são difíceis de você imaginar. Você não se lembra de fazer aquela pergunta? Por exemplo, esta pergunta, quantas pessoas no jornalismo brasileiro não são jornalistas e sim agentes de influência a serviço de um departamento de inteligência, medidas ativas
de um país comunista? Se você não faz essa pergunta, você nunca vai entender nada do que se passa no jornalismo brasileiro. E, evidentemente, quando você diz, como eu disse, eu digo, o jornalismo brasileiro é, na sua quase totalidade, pura desinformação. Desinformação comunista mesmo. Isto pode soar esquisito para o leitor que é vítima dessa desinformação. Então ele acredita, por exemplo, que o Globo é um jornal de direita. O Estadão é um jornal de direita. Eu digo, claro, mas se não fossem de direita, não poderiam servir de veículos de desinformação. E a diferença entre um jornal que é conservador mesmo e um jornal pseudo-conservador que é veículo de desinformação é uma diferença imensa.